Olá, gente amiga, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse fim de semana? E o começo de semana aí no Brasil vai ser como, hein? Sempre tem uma notícia nova, sempre tem um novo desdobramento das tarifas e sanções do Donald Trump no Brasil. Queria só saber com vocês como é que vocês todos estão. Vamos lá, pessoal. Eu acho que não faz muitas horas atrás, eu vou checar aqui rapidinho. Não fazem. Foi ontem, exatamente. Rolou aí um vídeo um pouco mais do mesmo, né? Eduardo Bolsonaro, como sempre, ele sempre vai das dele. E aquela coisa, né, gente? Ele continua atacando o Brasil e eu acho que ele está realmente sem saída, né? Ele mesmo disse que não vai sair dos Estados Unidos enquanto os juízes ou o pessoal que ele julga ser o obstáculo para a prisão do pai dele saiam, né? Então, continua fomentando os ataques contra o Brasil e seus, enfim, o seu judiciário, né? E também os políticos que, enfim, estejam contra, né? A anistia ou contra essa anistia, principalmente para o Bolsonaro, porque o caso dele é a família Bolsonaro, a anistia para todo mundo é um outro negócio. E quem está sempre apostando mais e mais de todas as pessoas da família, a gente sabe que ele vai apostar o que ele puder apostar, porque ele precisa da mídia, precisa continuar em evidência, fomentando o gado. E também ele precisa mostrar que ele está trabalhando ainda, né? Que ele não foi vencido ainda, né? Porque ainda ele não foi preso, né? Quando ele pegar uma cana, aí vai ser diferente. Assim, o que eu acho que ele merece, sinceramente, que aqui o governo, a gente sabe que o governo nos Estados Unidos, mesmo nessa democracia, a gente muda, né? A gente muda de presidente, a gente muda as políticas daqui, né? E eu espero que dessa vez, se vir um outro presidente, seja ele republicano ou democrata, acredito no democrata, né? É possível que faça uma extradição dele, né? Ou ele saia dos Estados Unidos e vai parar num outro país na Europa, como a Hungria, que apoia o pai dele, porque, sinceramente, assim, se ele botar os pés no Brasil, ele vai direto em cana. Ele ataca de novo o judiciário, ele ataca de novo o governo Lula, ataca o Brasil, e as pessoas não entendem o quanto é um desserviço. Eu não gosto de fazer react dos vídeos dele, mas esse eu vi só um comecinho, e eu quero ver com vocês, para mim, fazer o primeiro react a um vídeo dele, e justamente porque ele insiste ainda em falar que o Trump é espertão, né? Que o Trump não vai se deixar ser enrolado pelo Lula ou pelos políticos do Brasil, ou por as tratativas de negociações, né? Com o caso das tarifas. As pessoas ainda não entendem. O Brasil tem um déficit enorme com os Estados Unidos, eles têm aqui um superávit enorme, aqui, quer dizer, o Brasil jamais teve superávit nenhum, teve nenhuma vantagem em relação aos Estados Unidos na questão de exportações, né? Eles ganharam bilhões, né, à frente do Brasil. Então, esses dados estão aí para todos verem, mas o Donald Trump começa a propagar que as relações com o Brasil e os Estados Unidos são terríveis, coisa que não é verdade, né? O Brasil nunca teve problema com os Estados Unidos, não tem nenhum problema para ter uma sanção, e realmente isso que está ocorrendo no Brasil é uma enorme injustiça, mas eu acho que esses traidores da pátria, eles pouco se lixam, né, gente? Falar a verdade é isso mesmo, sabe? Tipo, pouco se lixam mesmo. E eu fico preocupada em relação a, enfim, né, as políticas que o Brasil, né, está fazendo estão certas, mas eu fico preocupada com as políticas daqui, apesar que aqui está havendo bastante fala sobre isso, até o americano não falava muito sobre essa coisa de tarifação, ainda mais com países latino-americanos ou países que são ditos só menores e negociadores com os Estados Unidos, mas tem países grandes como a China. Os americanos estão atentos, tá? Eles estão vendo que há uma mudança, já está vendo uma mudança do café, e já está afetando, sim, o mercado interno. Então, o Trump não está fazendo boas escolhas, isso é um mau sinal. Mas agora, como está sendo envolvido com esse papo aí de chegou o Putin, vamos acabar com a guerra, que é tudo uma falácia, enfim, é tudo uma brincadeira para o Donald Trump. Parece que ele não está sabendo realmente
levar a sério que essas questões de tentar fazer uma certa justiça monetária, né, não está colando, né? Ele sabe muito bem que isso não vai colar, mas não importa para ele, né? O importante é realmente bradar, né? Ele quer só dar bravatas, né? Ele quer só dar bravatas e mostrar que ele é o melhor negociador do mundo, que ele é o melhor chefe de estado do planeta, que ele manda no planeta e tudo. E era tudo que os bolsonaristas aqui querem, né? Porque eles querem isso mesmo, eles querem os filhos do Bolsonaro e o Bolsonaro, eles querem mostrar que eles são cachorrinhos do Trump, né? Que eles estão lá a serviço dos Estados Unidos, enfim, estão aqui, né? Nos Estados Unidos, usando todas as benesses do governo, aproveitando essas reuniões espúrias por detrás do Congresso americano, e de alguma forma eles vão ser enxotados daqui dos Estados Unidos em muito breve. Eu até falei que a própria Zambelli ia ser presa, não sei, para quem assistiu os vídeos, viu um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, não sabia que alguma coisa ia acontecer com ela. E os bolsonaristas e as pessoas que vieram no meu canal me xingaram e disseram que isso não vai acontecer, que isso não, imagina, não. Disseram coisas terríveis lá, mas mesmo assim aconteceu, né? Então a gente sabe que há uma certa punição para essas pessoas, né? E logo, logo vai sair a extradição dela, apesar que o caso dela é diferente, porque o caso ela está na Itália e pode levar até 2 anos ou mais, né? Alguns países não liberam, mas o caso dela é realmente bastante pesado. 10 anos não é pouca coisa, e o crime dela não é igual do Eustáquio, que está na Espanha, porque o Eustáquio foi recusado, né? O pedido de extradição. Mas não é assim, tá, gente? Vocês viram o caso do Robinho, não foi nada largado ao léu. Ele foi para o Brasil, mas ele cumpre prisão. Então é isso, gente. Vamos ver aqui. E aí eu vou falar com vocês o quantas mentiras esse pessoal costuma falar, tá bom? Vou deixar aqui pequenininho, depois eu aumento para vocês, tá bom? Vamos lá. Provavelmente você possa até ter assistido, mas que muita gente não prestou atenção. Queria recordar com vocês aqui e falar algo interessante que quase ninguém falou. Prosecutors in Brazil asked the Supreme Court to find former President Bolsonaro guilty. Any word of that? He's going to trial now, right? But have they found him guilty? No. President Bolsonaro is a good man. Muita gente falou, o Trump nem sabe o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Ele está perguntando em que ponto que está o processo. Meus caros, o Trump ele tem 1 zilhão de coisas para fazer. É óbvio que ele não tem a capacidade de ficar a todo momento abrindo. É óbvio que ele não sabe quem é teu pai, porque ele fala qualquer coisa como um papagaio. Ele fala todo o tempo que ele conhece ele, eu acho que ele é honesto, ele é bom homem e não sei o que. Depois diz assim, eu só conheci ele. Não, eu nem conheço ele direito. Ele falou em outro momento também, o Trump também falou isso. Tem um outro vídeo, se vocês buscarem, que ele fala, eu não sei quem é. Até acho que eu vou botar aqui para você, quando o Trump falou... Disse que não conhece. Aqui, ó. Se você buscar no coisa aqui, eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Do Trump, que ele falou que o Bananinha cortou. But have they found him guilty? No. President Bolsonaro is a good man. I've gotten to know a lot of prime ministers and presidents and kings and queens. And I know him, and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. He negotiated trade deals against me for the people of Brazil. And he was very tough. And he was tough because he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. And it's not that I know him that... Look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. And I know... Somebody that I know. É alguém que eu conheço. Essa é a frase, assim. Ele não é meu amigo, mas é somebody that I know. Deixa eu só colocar para trás aqui de novo, para vocês verem o que ele escreveu aqui, ó. Ó. Somebody that I know. Ele é alguém que eu conheço. Ele disse assim, não é... Não, mas ele falou uma coisa mais importante. Ele disse que ele não é meu amigo. Quer ver? Ele tirou já, pulou fora. I know him as a representative of
millions of people. It's tough because he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. And it's not that I know him that... Look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. Exatamente, ele não é meu amigo, é alguém que eu conheço. É alguém que eu conheço. Então, ele não coloca a mão no fogo, mas ele fala várias vezes essa história de honesto, porque ele se vê, de alguma forma, gente, ele vê a imagem dele na América do Sul como o Bolsonaro, né? Eu não conheço ele, mas como ele pode dizer uma coisa que a pessoa é honesta e ele não conhece a pessoa? Really? Esquisito, né? Para você dizer que uma pessoa é honesta e falar tantos elogios assim... Entendeu? E eu acho que, pelo menos, você tem que conhecer a pessoa, né? Para poder dizer, olha, essa pessoa é legal, essa pessoa é tal, é maneira e tal, ela é correta, né? Pelo menos dizer algum elogio a essa pessoa, quando você dá um elogio, é porque você conhece a pessoa. Você não dá um elogio, assim, do caráter da pessoa 100% se você não conhece a pessoa. Então, essa é uma questão bem duvidosa, e claro que o Bananinha não ia botar isso lá, né? Que ele não é meu amigo, porque ele sabe que vai descredibilizar a fala idiota dele, né? Então, vamos lá continuar com essa carinha aqui. Né, sua rede social ou jornais para ficar se informando, vendo passo a passo o que está acontecendo no processo de Jair Bolsonaro. No entanto, ele tem assessores, pessoas que sim o brifam, que falam para ele o que está acontecendo. Inclusive, nós sabemos quem são essas pessoas. Nós nos reunimos com essas autoridades que depois sentam-se à mesa com o presidente Donald Trump. E vocês podem ter certeza. O que ele perguntou ali no vídeo? Bolsonaro já foi julgado? Meus caros, há uma janela de oportunidade para as autoridades brasileiras consertarem tudo isso. Só que, no entanto, eu estou vendo muito debate sobre eu não posso sair arrumar uma foto, isso será uma demonstração de fraqueza. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, com, não, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras, elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. Agora, ele se acha um empregado do governo da Casa Branca, Donald Trump, né? Ele se acha uma pessoa que sabe das burocracias americanas e que sabe que a Lei Magnitsky, quando ela é feita, ela não é desfeita. Really? Você acha que é assim? Bom, eu acho que não é, e acho que isso tudo né, a gente sabe que é tudo abaixo de um poder que está agora no governo Donald Trump. Então, ele tem esse poder de jogar esse tipo de retaliação, né, esse tipo de impedimento, de sanção, Lei Magnitsky, mas eu acredito mais do que tudo isso é de que ela, por ser muito injusta, e é injusta porque não há nenhuma menor chance de o Brasil ser uma ditadura ou ter um governo autoritário, ou que o Alexandre de Moraes está fazendo com as pessoas seja uma coisa fora da nossa Constituição. Então, pouco importa para todos nós. E nós também, no Brasil, eu estou morando fora do Brasil, mas morando aqui nos Estados Unidos, eu posso dizer, o Brasil está pouco se lixando para os Estados Unidos, questão de visto, Magnitsky. Ó, para você, ó. A gente está pouco se lixando, sabe por quê? Porque o Brasil tem as suas próprias leis, sua própria Constituição. Entendeu? O Brasil não precisa dos Estados Unidos para nada. Nós não estamos no século XIX, no começo do século XX, onde os Estados Unidos cantava de galo e todo mundo obedecia, era o maioral. Não, o Brasil está acordando, uma parte do Brasil, claramente, né, que é mais patriota de verdade do que outras, está acordando nesse sentido de que a gente não pode ficar refém de nenhum país, principalmente de um país autoritário como os Estados Unidos, um país de ditadura como os Estados Unidos, porque sim, nós vivemos hoje uma falsa democracia, e já vivíamos antes, mas agora está mais do que falsa democracia mesmo,
Por que eu falo isso? Porque pessoas estão sendo presas por dizerem o que pensam, né? Que liberdade de expressão é essa aqui nos Estados Unidos, que são outorgadas de direito à população americana pela Constituição americana. A gente aqui está vivendo um período de exceção, onde a Constituição está sendo destruída, e o Brasil não. Quando o ministro Haddad fala o Brasil está vivendo uma situação onde está sendo um país democrático e os Estados Unidos não, ele está totalmente certo. E ele já estudou aqui, ele já morou aqui. Então, a gente sabe o quanto a gente precisa para viver e poder se relacionar com outros países, e não precisa da ajuda dos Estados Unidos para nada. Nada mesmo. Inclusive, essas bravatas, essas ameaças, é claro, é só para fomentar o gado deles. Mas eu vou passar uma parte, acho que tem uma parte importante aqui no vídeo que me falaram. Deixa eu só ver se eu vou achar aqui que ele fala. Ele tem um papel riscado aqui na mão, que eu acho que é alguma coisa. Vamos ver aqui mais para frente, porque ninguém aguenta mais ouvir essas bobrinhas dele. Porque ele vai falar sempre aquela coisa, cuidado comigo, cuidado do bicho-papão, cuidado. Então a gente vai passar para frente, porque ele irrita muito, né? Vamos lá, gente, vamos lá, porque o tempo corre aqui, todo mundo quer ver isso aqui rápido. Isso que permitiu, né? Que asfaltou o caminho para que a gente pudesse chegar aqui. Se eles soubessem das nossas habilidades, se não tivessem subestimado... Subestimado o quê? Provavelmente lá atrás já teriam pego meu passaporte e colocado uma coleira de mim prisioneiro dentro do Brasil para fazer o que eles bem entendessem. Vão fazer. Mas, né, não vou repetir aqui a frase do Barroso, perderam essa oportunidade. Olha só. Isso aqui, um statement, né, uma declaração, foi impressa aqui uma página do Wikipedia, né, Eduardo, para você um grande statement, uma grande declaração para o seu maravilhoso pai está no caminho. Tudo de bom, Donald Trump, quando ele não era presidente, quando ele era uma pessoa tóxica, quando muita gente achava que ele foi um tsunami, uma onda que passou. Peraí, cara, só um pouquinho, vou botar grande aqui, deixa eu só ver. Gente, olha o quanto isso aqui é... Não, só um pouquinho, não, gente. Só um que não retornaria ao poder. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Esse documento aqui, que é uma página do Wikipedia dele, né, dos dados do Eduardo aqui, com a assinatura Donald Trump, tem aqui um post-it, um post-it que eles chamam, né, colado, e aqui o não sei o que lá que ele falou, né, é que eu tenho que sair do full screen, deixa eu ver, Eduardo, you all great, ok. Because... Sei lá, ele falou lá. E ele fez um quadrinho desses daqui que é $5, tá? Só para falar, porque eu também tenho quadros aqui em casa, então a gente, como esse frame que a gente chama essa moldura aqui, bem baratinha. Mas aí... O que eu tô vendo aqui é que ele botou Wikipedia botou uma assinatura em cima de um negócio dele lá para poder escrever. Será que ele não deu para o Donald Trump escrever isso aqui, não? O Donald Trump ia pegar a impressora dele, imprimir e ele assinar essa baboseira que ele botou aqui? Porque para mim pouco me importa o que o Donald Trump faz, porque ele assina qualquer besteira. E ele acha que isso é importante? Ele sinceramente acha que isso é importante? Dizendo que ele é muito importante no governo Donald Trump, que tudo que ele fala vai acontecer. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Será que é isso? Que ele vai conseguir parar a prisão do pai dele? Eduardo, por favor, tu sabe muito bem que não vai acontecer. Inclusive, você não está aqui, lá, né? Falando como se eu estivesse no Brasil, né? Mas falar que ele não está lá fazendo o trabalho dele, né? Ele já faltou tudo, ele não recebe agora mais salário, porque agora ele faltou mais de 8 dias, né? Decorrentes, ele já faltou muito tempo, né? Porque ele ficou de licença e agora ele faltou mais, então agora ele vai ficar sem o salário, então tá desesperado. Por isso que ele tá gravando uns vídeos repetidos mostrando a coleção de souvenirs do Trump, né? Tem a bandeirinha de Israel lá atrás, tudo isso aí, esse puxa-saco aí. Posicionista. Eu, sinceramente, assim, pra mim, tô nem aí. Quem é que quer? Quem é de vocês aí do outro lado que quer uma assinatura do Donald Trump? Sinceramente.
faz nenhuma diferença dizer que ele é importante porque ele deu uma dedicatória para ele. O Trump tem bom humor, às vezes ele assina qualquer coisa lá. Uma repórter, gente, para perguntar, para falar para vocês, às vezes uma pessoa, não sei quem foi, que falou com o Donald Trump, Donald Trump, você desenha? Eu digo, nunca desenhei. Ele desenhou lá um prédio, uma coisa lá, e botou a assinatura dele lá. Ou ele pede para assinar, ele assina. Ele é bem assim, sabe? Para qualquer um, né? Então, assim, sinceramente, não vejo nada demais. E também não vejo nada demais, e não vejo também com questões políticas que isso faz com que ele seja importante. O Donald Trump deu muito mais importância para o Elon Musk, e olha o que aconteceu com o Elon Musk. E o cara é bilionário, tá? É dono de metade do mundo, né? Eu digo porque ele tem muita grana. E ele fez isso, e o Donald Trump considera pessoas com grana, né? Considera pessoas de poder. Se ele fez alguma coisa assim pro Eduardo, alguma coisa ele prometeu pro Donald Trump, né? Ele acha que isso é a entrega do Brasil para ele, é uma promessa? Acredito que sim, em parte, porque isso é uma promessa. Mas essa assinatura aí, com esse papelzinho do Wikipedia aí, ninguém liga que você tem Wikipedia e ninguém liga que você tem uma assinatura num papelzinho de $5 de moldura, tá? Ninguém liga. Estava sendo processado por insurrection, né? 6 de janeiro, até mesmo fora da presidência, tentaram fazer o impeachment dele, mas a gente estava lá. Lembrei, ele não estava na presidência, como ele falou, né? Tava com o cozinho apertado, o Trump. O Trump estava quase indo para a cadeia. Lembra que ele tirou até a foto para ir na cadeia? Pois é, né? Mais de 30 e tantos processos. É por isso que ele assinou qualquer coisa. Ele estava muito mimosinho naquele tempo. Por isso que ele teve tempo perdido de escrever uma dedicatória para esse cara. Por que ele não deu o livro do Trump para ele assinar? Era melhor. E a gente faz as coisas por princípio, não faz por modinha. Ali tem outros ali. Ali tem Benjamin Netanyahu, presidente do Knesset, presidente do Mossad. Boné assinado pelo Trump. Agora vocês viram, né, que ele falou do Mossad, do Netanyahu e de todo mundo, não é? Vocês viram como ele é um cara bem legal, né? Que ele adora pessoas supremacistas brancas. Que lindo, que gente boa, genocida. É um baby do genocídio. Também filho de um pai genocida, né? Esperar. Utilizei na posse dele. Uhum. E esse daqui é especial por quê? Porque a conjectura dele mostra, né, que ele não é novo, é ainda do final do primeiro mandato dele. Eu vou falar uma coisa, esse cara é muito fã, é total fã. Meu Deus, é fanboy total, né, gente? Fanboy. Escreve aí embaixo, fanboy Bolsonaro. Esse boné. Eduardo Bolsonaro. E aí eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou, Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil, First Class, do not bend the White House, Washington, D.C., 20502. É o endereço da Casa Branca. E aí, você traz aqui mais uma prova, né, da relação próxima de Trump com Bolsonaro. Lembrando, né, o que está em jogo não é só apenas Bolsonaro. A nossa atividade aqui, assim como o presidente Trump disse na carta dele, é sobre Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores que estão debaixo de uma perseguição política sem precedentes no país. E aqui a carta, né? Vocês provavelmente devem ter visto essa carta do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc., a perseguição, né? Nesse tempo aqui ele ainda não estava preso em prisão domiciliar. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Mentiroso, o Canadá não ganhou quase nada, os Estados Unidos não ganhou nada do Canadá. Da onde você tirou que ele ganhou do Trudeau? E, olha, gente, eu nem vou falar esses absurdos, porque ele tá falando coisas que nem existem, tá? Primeiro que ele tentou negociar com todos esses países, com todas essas organizações, e ele ficou muito mal falado. O Trump tá sendo odiado no mundo inteiro por causa das tarifas, os Estados Unidos está sendo mal visto no mundo inteiro por causa das tarifas. Gente, sinceramente, queria ver esse vídeo? Não queria ver esse vídeo. Você queria ver esse vídeo? Eu também não queria ver esse vídeo dele. Mas, sinceramente, sabe, assim,
que ele está ganhando, né? Porque ele deve estar ganhando algum dinheiro. Eu acredito que o Eduardo deve estar ganhando alguma coisa do governo Trump para fazer propaganda assim do Trump para nós, né? Tentando nos convencer de que o Trump é um cara legal. Se o Trump fosse um cara legal de verdade, será que ele iria fazer tanta coisa contra o Brasil, contra os brasileiros? Porque são os brasileiros que estão sendo os maiores afetados? Será? Ele precisa se justificar sim, porque ele sabe que o tiro saiu pela culatra. Agora eu vou tirar esse cara daqui, porque esse cara daqui me irrita muito, tá, gente? Desculpa, mas ele fala só coisas que são as mesmas coisas de sempre. Até vou tirar aqui, porque eu acho que eu fiz uma modificação. Mas ele sempre faz a mesma coisa de sempre. E sério, assim, é uma política errada dele, porque ele está fazendo com que os brasileiros vejam mais o quanto ele é mentiroso e fica propagando as mentiras do Trump. Mas não interessa para os brasileiros como nós, que somos mais do lado progressista. Isso só interessa para a fanbase deles, para o pessoal mais fanático pelo Bolsonaro, que jamais larga a mão do Bolsonaro, e não interessa o que o Bolsonaro faz, que é uma minoria, um núcleo mais duro, mas assim mesmo, para todos os efeitos, isso não faz nenhum sentido. Nem para a situação que está acontecendo aqui e nem para a situação que está acontecendo agora de sanções no Brasil, né? Porque mostrar essas assinaturas, essa anuência, assim, só faz uma coisa de confirmação para eles, né, dos Bolsonaros. Inclusive, agora eu vi notícias de que o Bolsonaro, se vocês botarem aqui na internet, vocês vão ver, ele saiu da prisão, momentaneamente, claro, né, da prisão domiciliar. Olha só, é porque o Brasil está falando aqui no Brasil que em 2 de setembro é o julgamento final do Bolsonaro, né? A gente sabe que vai sair o resultado em setembro, então possivelmente meados de setembro, fim de setembro ou começo de outubro, ele vai ser preso, né? E aí em regime fechado, não vai ter mais essa história. Mas se vocês forem ver aqui numa notícia que eu estou vendo em inglês, vou ver aqui para vocês, vou botar aqui. O Bolsonaro acabou de sair agora da casa dele. Aqui, ó. Brazil former President Bolsonaro temporarily leaves house arrest for medical exams. A gente sabe muito bem que ele pode sair temporariamente para fazer exames, porque todo o pessoal da prisão, eles fazem exames, né? Às vezes tem um médico lá que dá... você tem um problema de saúde, vai lá e fala com o médico geral lá, eles fazem você fazer exames até fora, em hospitais, mas você vai de um jeito que não é muito legal, às vezes vai até com, como é que fala em português? Cufflinks, algemas, né? E vai com algemas e tudo mais, né? Para não fugir, para não dar uma de maluca, né? Então, aqui tá falando, ó, que ele saiu foi hoje mesmo, dia 16, né? Ontem para vocês, às 4 da tarde do horário, talvez, do Brasil, não sei. Aqui fala, né, o presidente former, quer dizer que ele foi o ex-presidente, né? Temporariamente deixou a sua casa, a sua prisão temporária, no sábado para ir fazer exames em Brasília, depois que o juiz autorizou ele né, 6 dias, né, de 6 a 8 horas no hospital. Ele vai ficar só 6 a 8 horas no hospital fazendo bateria de exame. Provavelmente vai ter um policial ou mais, né, policiais verificando isso. Ele não vai ser um exame de uma pessoa que está só em custódia, né, gente? Então ele vai lá e voltar. Aqui diz assim que os doutores do Distrito Federal Star, né, daquele hospital lá, que ele ficou outra vez que ele fez a cirurgia, diz que Bolsonaro foi admitido para evaluation, para verificação, eu não sei, eu vou traduzir bem rápido aqui, tá? Para verificação de diagnóstico de febre, tosse persistente. Ele estava, né, com muita tosse, estava com muito soluço, né? Gastroesôfago, refluxo, né, do gastroesôfago, e que eu falei, né, soluços. O teste revelou sinais residuais de 2 recentes infecções pulmonares que ele teve,
Isso foi causado pelas cirurgias, né, que ele fez. E uma esofagite persistente e gastrites. Ele foi depois liberado no dia e continua em tratamento com medicação. Ele já foi hospitalizado várias vezes desde que ele foi esfaqueado em abril, blá, blá, blá. Aquela história toda, né, que eles estão tentando explicar aqui para quem não sabe. Então, o Bolsonaro foi só liberado por 6 a 8 horas para fazer exames e ele já voltou para sua prisão domiciliar. Era isso, não tinha muito o que falar, era só isso que eu queria dizer, para dizer que o mundo continua, né, girando, as coisas continuam acontecendo. O mundo todo falando que ele saiu da prisão, né, para poder fazer os exames, a gente vê nas notícias, mas continua tudo mesmo. E o Eduardo pode continuar falando o que ele quiser, ele pode botar lá quantas assinaturas do Trump ele quiser, porque o Trump ninguém tá dando bola para ele e ele tá perdendo moralidade no mundo. O Trump não é mais um presidente bem visto há muito tempo. Se ele foi algum dia bem visto, me responda aqui embaixo nos comentários. Eu acho que jamais foi um cara bem quisto, né? Por vários motivos. Mas, assim, eu acredito também que ele, sinceramente, vai ter que mudar muitas coisas se ele quiser continuar no poder e continuar governando, porque o Trump está continuando esse tipo de atitude dele muito reativa, com tarifácio e tudo mais, e não está sendo nada positivo para a economia americana, que somos nós aqui que pagamos as taxas, e vai ser pior ainda para o lado político dele, né, que vão com certeza reclamar sobre sua situação política de concessões com os grandes oligopólios e grandes indústrias aqui que estão precisando sim das matérias primárias vindas de vários países, principalmente também aqui do Sul da América e do Brasil, e fazendo isso não está melhorando a imagem dele, porque eu acho que o menos ele está se importando muito com a imagem dele. Eu acho que ele se vê tão superior, tão maravilhoso, que ele não está preocupado muito com a imagem dele, mas quando ele vê que a imagem dele não está legal, ele vai ter que recuar em muitos sentidos. Por isso que ele não fica muito certo de dizer que é amigo do Bolsonaro, até porque ele não é realmente um amigo do Bolsonaro, ele fica falando palavras ao vento, que ele é honesto, coisa que ele não é. E assim, eu queria só mostrar para vocês o quanto o Dudu está desesperado, mostrando lá seus autógrafos, né, do Donald Trump, o quanto ele é ridículo, né, e eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho dessa noite, aproveitado um pouquinho desse vídeo, e eu pude trazer para vocês, mais uma vez, a mesma música que toca, que é Eduardo Bolsonaro, uma pessoa contra o Brasil e contra a nossa independência do mundo, né, gente? Independência de todos os comandos dos regimes autoritários, dos regimes imperialistas, que o Brasil continue sendo esse país que realmente consegue fazer boas retaliações, por que não, né? Mas de forma positiva, e que até a parte mais crítica do governo Lula, que está na Globo, né? Vocês podem ver em jornais como o Estadão e todos que são extremamente conservadores e até, para não dizer direita e extrema-direita, eles estão tirando o chapéu para o Lula porque eles viram que o Bolsonaro e o Trump ninguém mais aguenta. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Eu fui e a gente se vê no próximo encontro, tá bom? Bye.